Boa noite a todos. É com grande alegria que novamente estamos aqui, nos reunindo em nome de Jesus. Então eu peço agora para que todos fechem os seus olhos, sentem confortavelmente nas cadeiras, para que possamos fazer a nossa elevação espiritual. Então vamos neste momento agradecendo a Deus, a Jesus e a todas as equipes espirituais desta casa que desde cedo aqui já estiveram e ainda estão fazendo toda a limpeza fluídica de todos os ambientes para que possamos estar agora reunidos com muita paz, muita alegria. E assim nós vamos agora envolvendo a nossa querida irmã Rita, que vai fazer a nossa preleção de hoje, o Evangelho de hoje, e vamos dar início aos trabalhos dessa noite, fazendo agora a prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 25 do Evangelho, buscai e achareis, Então, nesse capítulo, o que Jesus nos passa como ensinamento, Ele passa a lei do esforço, Buscai e achareis. Por quê? Porque Jesus, ele não nos entrega nada pronto. Por quê? Porque ele espera que nós trabalhemos pelo nosso progresso, Porque se a gente ficar esperando as coisas caírem do céu, a gente não evolui, Então, esse capítulo é sobre isso, Então, num primeiro olhar, esse evangelho parece que a gente está se referindo à nossa relação com ao material, com a matéria, mas na verdade, se a gente for fazer uma reflexão profunda desse evangelho, nós vamos encontrar a lei do trabalho. Por quê? Porque ele espera, e nós também como pessoas, como espíritos em evolução, nós temos essa necessidade de nos esforçarmos individualmente, Por quê? Porque a nossa subsistência, ela depende do nosso trabalho, Para a gente passar por esse mundo material, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar para termos as coisas materiais, Para a gente conseguir viver, ter uma casa, ter comida, ter roupa, Mas, além desse esforço que a gente tem que fazer, a gente não pode deixar de lembrar que a gente precisa também estudar, Estudar principalmente o Evangelho, para a gente começar a entender cada vez mais as leis divinas, Porque
a nossa vida, ela está baseada nas leis divinas, né? Então, a gente tem a necessidade de pedir por ajuda espiritual, que é o primeiro passo, né? Quando qualquer problema que a gente tem, a primeira reação que a gente tem é de pedir ajuda, de se apegar a alguma coisa espiritual. Porém, a gente tem que buscar, né, um trabalho, a gente tem que buscar estudar, conhecer as leis, como é o funcionamento das leis para o nosso crescimento, né, como espíritos. E ninguém vai evoluir deitado num sofá, numa cama, né? Por isso que a gente precisa estar sempre em movimento. E esse movimento que eu digo é de estar crescendo o nosso espírito, como espírito, né? A gente tem esse crescimento espiritual. E essa é uma das primeiras leis desse capítulo, que é a lei do esforço, né? E depois tem quem ora, né? Quem faz a prece direcionada diretamente a Deus, alcança. Mas às vezes a gente pede aquilo que não é necessário para a gente naquele momento. A gente pede às vezes coisas materiais, coisas supérfluas, né? E não é isso que Deus vai nos atender. Ele vai, é lógico, a gente vai conseguir ter também os nossos bens materiais, mas nós necessitamos desse trabalho que eu falei no começo, para a gente alcançar esses bens, né? Porque nada vai cair do céu, porque a gente precisa estar trabalhando e evoluindo, né, como pessoas, né? Porque se Deus desse tudo para a gente, assim, sem o nosso esforço, o que ia acontecer? Se fosse só uma encarnação e a gente tivesse tudo de mão beijada, né? A gente estaria sempre estagnado, viria uma encarnação, estudava, progredia, mas a próxima que viesse ia estar de novo no primitivo, né? E a ideia não é essa, a ideia é que a gente vai sempre evoluindo, né? Quando a gente alcançar um nível melhor, a gente passa para uma outra esfera espiritual mais evoluída, né? Então, essa lei também ela contribui para que façamos da nossa passagem uma vida de utilidade e de progresso moral. Pois se o nosso trabalho for honesto, produtivo para nós mesmos e para outras pessoas, estaremos contribuindo para que o nosso espírito evolua moralmente. Afinal, tudo que realizamos e aprendemos serão acumulados para a nossa vida espiritual, que é infinita, com experiências positivas, né? Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz, nada é perdido, né? Então, esse processo árduo, né? Esse esforço de consciência espiritual é para nossa própria evolução, né? E Deus, ele vai sempre nos atender segundo o nosso esforço e nosso merecimento. Por isso que quando Deus fala, buscais e achareis, ele está dizendo, como que a gente vai buscar isso? No esforço, no trabalho, né? Entrando pela porta estreita. Porque a porta larga, quando nós falamos da porta larga, a gente está se baseando no caminho mais fácil, né? Quando Deus se refere à porta estreita, comparando com a porta estreita, por quê?
O caminho mais fácil é o caminho do egoísmo, da maldade, né? E a gente, da preguiça também. E quando a gente vai pelo caminho mais estreito, com certeza que é o caminho, um caminho mais disciplinado, é o caminho do perdão, né? Do trabalho no bem, né? O trabalho para com o próximo. Às vezes o começo é meio difícil, a gente seguir pela porta estreita, mas é onde a gente vai encontrar a paz, né? A paz de espírito. Então, tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, a gente vai ter a consequência, né? Então vamos procurar sempre fazer o melhor por nós mesmos e pelos outros, né? E Jesus nunca prometeu que nós teríamos uma vida sem problema. Então, Ele, né, quando a gente tem fé, quando a gente conversa com Ele na nossa intimidade à noite, né, abrindo o nosso coração, porque aqui as pessoas podem ver a gente exteriormente, né? Pode ver o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Mas quem nos conhece profundamente e vê dentro, o que vai dentro do nosso coração é só Deus, né? Então, quando a gente está precisando de alguma coisa que a gente pede, né? Se for do nosso merecimento, com certeza Deus vai nos atender, mas não no momento, às vezes, que a gente quer, né? Às vezes aparecem umas dificuldades nesse meio tempo, porque essas dificuldades são lições, são aprendizados, né? Para a gente passar e aprender. Mas, quando a gente está passando por um problema muito difícil, né? E a gente pede a Deus, quando a gente faz uma oração verdadeira, com certeza a gente vai receber ferramentas para a gente conseguir se fortalecer para enfrentar esses desafios que a vida sempre nos põe, né? E Deus, Ele abençoa todos nós a partir das oportunidades que Ele nos dá sempre, né? Como eu falei antes. Tanto as boas como as más, a gente tem que agarrar essas oportunidades sempre como aprendizado, né? E quando a gente fala assim, ai, Deus me dá paciência, né? Ele não vai dar paciência, porque paciência não existe dentro de um pote, né? A paciência é um sentimento, é um estado que você tem que ir trabalhando isso da gente. A gente vai adquirindo isso com muito esforço, com muita disciplina, né? Então, às vezes a gente quer ter união familiar, né? Mas está sempre lá, às vezes, um familiar difícil. Então, todas essas pedrinhas que existem nas nossas vidas são colocadas para o nosso crescimento mesmo, né? Tanto moral como espiritual, né? E ele, nesse texto aqui do livro, também tem uma passagem que é observar os pássaros do céu, né? E o que ele quis dizer com essa passagem? Porque Deus fala muito por metáforas, né? E às vezes você lê, às vezes a gente não entende. E quando a gente fala dessa passagem, por quê? Porque os pássaros, eles são livres, né? Porém, a natureza está aí farta, né?
de coisas, de alimentos para eles, tudo. Mas eles têm que também lutar para conseguir esses alimentos, né? Às vezes, a gente vê quando a gente estuda migração de aves, às vezes eles voam por muitos e muitos quilômetros para conseguir comida, às vezes tem que migrar de um lado para o outro, e tudo isso é um esforço que a ave também faz, né? Que os animais fazem, né? O leão, às vezes ele passa semanas. Eu gosto muito de assistir esses documentários, né? Às vezes eles passam dias sem conseguir caçar nada, mas eles estão lá tentando, né? Eles não vão ficar sentados esperando a caça passar na frente deles. Mas eles têm que sobreviver, então eles têm que correr atrás. Então, todos esses exemplos a gente tem que trazer para a vida da gente, né? E ter a certeza que nada nos será dado de graça, nada. E tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe, é pelo nosso esforço, né? Quando Deus reconhece o nosso esforço verdadeiro, as coisas a gente vai atraindo coisas boas também, né? Não como recompensa, mas sim como aplicação da lei da causa e efeito, né? Se você for bom, se você for uma pessoa produtiva, automaticamente voltará para você, né? Então, essa aplicação que eu falei agora dessa lei da causa e efeito, né? Deus fala que a cada um será dado segundo suas obras, ou seja, segundo o seu merecimento, seja tanto em felicidade como em desgraça, que acompanha o espírito nessa vida, né? Ou no plano espiritual. Decorre unicamente de suas obras, daquilo que ele fez. Então, às vezes, estão acontecendo coisas aqui que a gente fez em outra encarnação, e a gente não reparou esses erros. Então, a gente traz. E às vezes vem junto com a gente nessa encarnação para quê? Para a gente aprender. E para eliminar esse problema para uma próxima encarnação, né? Por isso que nós não podemos ficar sentados de braços cruzados esperando a sorte chegar, né? Porque ela não virá. Então tudo depende do nosso próprio esforço, da nossa própria determinação, né? Então, quando ele diz, segundo suas obras, fica evidenciado que existe uma lei aplicável a todos nós, que é a lei do merecimento. E o princípio que tudo o que o homem semear, isto também pode ser ceifado da forma que ele plantar, né? Então, e o que define a nossa sorte futura são as obras e não a fé, né? Porque fé sem ação não tem valor algum. E mais importante do que crer é fazer. Se a cada um é dado segundo as suas obras, conclui-se que naquilo que você faz é onde está seu mérito. Jesus enalteceu o poder da fé para mostrar a capacidade que nós temos de fazer o bem e fazê-lo em proveito dos outros. A fé que nada faz não possui mérito algum. E o louvor que nada produz em favor do próximo não traz benefício para ninguém. Então, cabe a nós, né, estudar realmente, entender o verdadeiro significado dos ensinamentos de Jesus, né? E Deus sempre provê tudo o que precisamos, sempre, e não o que nós queremos. Então, cabe a nós fortalecer nossa fé, acalmar nossas preocupações e acreditar sempre na misericórdia divina.
E nesse capítulo também, ele nos ensina que não devemos sofrer pelos bens materiais, pois eles são passageiros nessa existência. Não levaremos para a nossa próxima encarnação os bens adquiridos aqui, somente as experiências e aprendizados adquiridos. O que importa mesmo é a nossa conduta evolutiva, o amor e a paz que espalhamos, que ficará no coração das pessoas, nossos bons exemplos e a nossa boa conduta, né? E às vezes a gente acaba julgando as outras pessoas, né? Às vezes a pessoa está passando por grandes dificuldades ou não tem condição de se melhorar, né? E a gente às vezes acaba julgando, acaba ignorando. Um exemplo, às vezes você vê um mendigo, né? Tem gente que passa por ele e não dá mínima, né? Mas a gente está vendo ali um resultado de alguma coisa que ele fez, mas na verdade a gente não conhece a luta interna que essa pessoa passou, pelo que ela passou. Então a gente tem mania de julgar só pela aparência, né? Então, a gente precisa estar sempre conectado realmente com Deus, em oração. Não precisa ser essas orações compridas e decoradas, porque, como eu disse no começo, Deus, ele atende o verdadeiro pedido que está em nosso coração, né? Porque ninguém nos conhece, às vezes nem nós mesmos não nos conhecemos tanto como Deus, né? Então a gente precisa estar sempre renovando nossas atitudes, a gente está sempre avaliando os nossos comportamentos e buscando sempre ser cada dia melhor, né? E acreditar que todo o nosso esforço, uma hora ele vai ser recompensado, né? Não financeiramente, mas como espíritos evoluídos, nós vamos sempre encontrar a paz, né? Então, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por estarmos aqui, escutando seus ensinamentos, amparados pela equipe espiritual dessa casa, e que possamos, Senhor, que esses ensinamentos sejam penetrados no nosso ser, na nossa mente, que possamos colocá-los em prática, colocarmos em ação, que tenhamos sempre forças para buscar a sua palavra, os seus ensinamentos, pois o seu amor nós já temos. Agradecemos também essa casa que nos acolhe e aos nossos mentores que estão sempre nos intuindo a sermos melhores a cada dia. Que tenhamos uma semana abençoada e que possamos continuar sempre firmes e fortalecidos a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Tem um recado aqui, que a casa está oferecendo um curso de passe. Vai começar em julho. E tem um curso também que vai começar em agosto, que é um curso básico do Espiritismo, né?
Na saída ali na porta tem os horários e o dia certinho que vai começar. Então, quem tiver interesse, talvez mesmo para aprender, para conhecimento mesmo, a casa está convidando a todos vocês, tá bom? Obrigada.